Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Curijo do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Dan, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, resumidamente vou contar sobre minhas duas últimas escolhas de relacionamento. Atualmente eu tenho 29 anos e trabalho como web designer. Primeiro, namorei uma agora ex-namorada da faculdade por 4 meses aproximadamente. Ela tinha uma filha na época de 3 anos, bem marrenta, gritava e chorava muito e a mãe não fazia nada. Essa filha foi fruto de um relacionamento após eu terminar o namoro com ela, durante o curso, na época da faculdade. Terminei porque não confiava. Ela arrumou outro cara, casou e teve essa filha, tudo isso na época da faculdade. Enfim, terminei minha faculdade e ela não. Após ela ficar grávida desse cara, eu não tive nenhuma notícia sobre. Após uns 3 anos, ela surge na minha vida. Eu tinha acabado de frequentar uma igreja e ela surgiu como frequentadora também. Ao saber que ela estava na mesma igreja, eu pensei em não ir mais. Porém, com os conselhos dos líderes jovens dessa igreja, decidi permanecer. Não deu um mês e eu já estava namorando com ela novamente, só que dessa vez com uma filha de outro relacionamento. Descobri depois de algum tempo que o cara tinha terminado o relacionamento com ela devido a ela ter traído durante o expediente noturno dele. Como a igreja entrou de forma inexplicável na minha mente, eu perdoei e começamos tudo do zero. Passou uns 2 meses e ela começou a receber mensagens de ex-namorados e também do próprio ex-marido devido ao vínculo com a filha. Daí já fiquei com o pé atrás. Um dia ela esqueceu o celular na minha casa, então resolvi vasculhar e descobri mensagens com ex-namorados. Vi fotos dela com outros caras se beijando. Traduzindo, mesmo namorando comigo, ela tinha vínculo com os ex e mantinha as fotos com os ex e ficantes e também o contato. Quando questionei ela veio com aquele papo de privacidade e confiança, tentando virar o jogo contra mim, mesmo sabendo que ela estava errada. Enfim, deu 3 meses e meio e resolvi terminar com ela, devido a tudo isso. Porém, eu acho que ela já estava desconfiando que eu terminaria com ela novamente e acabou dando um chá bem dado, e no 4º mês ela me aparece grávida, mesmo eu tendo terminado com ela antes de saber. Eu mantive minha posição e não voltei com ela mesmo estando grávida, mas frisei que prestaria todas as medidas cabíveis até a criança nascer e que também faria um teste de DNA. Ela não gostou nada, não deixou eu ajudar, nem saber como estava o bebê. Proibiu a mãe dela e até a enfermeira do posto de passar informações para mim. Foi um ano bem tenso, mesmo eu consultando um neuropsiquiatra e a base de medicamentos estava difícil para mim. Hoje meu filho tem 4 anos, meu filho, né? E ela usa ele como moeda de troca. Se der mais dinheiro do que a pensão, posso levar a criança em tal lugar, fazer as coisas, ter mais tempo. Ela arruma um jeito de me agradar e recompensar. Atualmente, ela está com um rapaz que assumiu meu filho e a filha do primeiro casamento dela. Ela fez a operação para não ter mais filhos, ou seja, ela que é a dura. Traduzindo, o rapaz nunca poderá ter filho próprio com ela, teoricamente, e somente assumir as 2 crianças que não são dele. Meu questionamento é, posso ser um pai, tendo a criança uma mãe narcisista que usa de chantagens emocionais e manipulação, e usa a criança como moeda de troca? Note que a mãe poderá fazer a cabeça da criança e falar que não sou um bom pai, fazer uma alienação parental e um inferno na minha vida a médio e longo prazo, cujo penso que acontecerá. E o segundo relacionamento foi, namorei um M-Sol, pô, o cara gosta, hein? Que tem um filho de 5 anos e outro de 10. Me dou bem com ambos, porém a família dela, sendo mais precisamente os pais, não aceitaram um namoro na época, devido a não ser da igreja deles, que é bem rígida, a ponto de que não pode nem usar short, camiseta ou ter barba. Ela também tem ainda um ex-marido bem psicótico, não aceita o término de relacionamento até hoje. Ela entrou em contato com a minha ex-namorada para fazerem complô e atrapalharem o meu relacionamento com essa segunda mãe solteira. Foi uma trama de novela mexicana que não desejo a ninguém. Recebi ameaças do ex-marido dela. Ele era louco para ter uma arma e hoje conseguiu passar na polícia penal, então resolvi terminar com ela também, devido à religião e ao ex-marido violento e armado. Hoje estou solteiro há 8 meses e não me relacionei com mais ninguém. Pego meu filho a cada 15 dias, pego entre 11 e devolvo às 2 da tarde, foi o que a lei permitiu. Minha dúvida é, vale a pena lutar e ainda persistir em ser pai? O garoto vai provavelmente sofrer alienação sobre mim, ouvir mentiras da mãe a meu respeito. O racional pensa em deixar o garoto com a mãe e o padrasto e eu pegar minhas coisas e ir embora para longe. Só pagar pensão e não ter problemas na cabeça desse tipo que vemos por aí, que virou moda as mães fazerem nessa época de lacração. Não quero fazer parte dessa estatística. Porém, o emocional quer que eu seja um pai ativo, presente que é do que ensina, em ser o pai cujo nunca tive. Enfim,
E Dan, muito obrigado pela doação e pelo relato. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, vocês podem fazer isso se tornando membros ou através do link da descrição. Em ambos os casos, vocês ganham também acesso a conteúdos antecipados aqui no canal, né? E se vocês não puderem apoiar o conteúdo de maneiras financeiras, vocês podem fazer de maneiras gratuitas aí, que tem também um valor muito grande, que é deixando o like, se inscrevendo, ativando as notificações do canal, compartilhando o vídeo e ficando à vontade na seção dos comentários, como sempre. Então vamos lá. Esse assunto de vídeo aqui é muito parecido com o do Anônimo lá no vídeo Vivendo uma Vida de Casado Infernal, né? É praticamente idêntico. A diferença é que o cara ele não está mais se relacionando aqui, né? Ele está solteiro, mas ainda tem suas responsabilidades aqui como pai, né? Por conta das questões legais, é claro. E aí o cara se sente dividido porque ele teve uma criação, obviamente, religiosa, onde tem todo aquele valor da família, da paternidade e tudo mais, mas veja que é só a parte conveniente, né? Porque realmente a presença na vida do filho necessária para a criação de um cidadão saudável é completamente descartável. O que importa mais é tipo o dinheiro e basicamente o trabalho de babá, né? Porque a gente sabe muito bem, guardas compartilhadas, o pai ele é permitido pela mãe para ter contato com o seu filho, não para que ele faça parte realmente da criação do seu filho, mas é para ser uma babá para a mãe ali. Quando ela não está mais muito afim, né? Quando ela tem coisas para fazer, quando ela quer um tempo livre, às vezes quando ela quer sair com outros homens, né? O que acontece é justamente chamar o pai ali para agir como babá. Então foi justamente o que sobrou aqui para o Dan, assim como a grande maioria dos pais divorciados, separados, ou seja lá o que for no nosso país. É uma vida de cão. E é o seguinte, foi o que eu falei no vídeo Vivendo uma Vida de Casado Infernal, né, do relato macabro lá. Cara, não dá para você ser um bom pai e cuidar da criança, pelo menos dando a ela um exemplo de paternidade e masculinidade, dessa forma. Simplesmente não dá. Se for uma questão de provisão e proteção, que é justamente a única coisa que o Estado e a mãe cobram, você pode fazer isso pagando pensão e sumindo no mundo, tá? Assim, eu não vou recomendar, é claro, a inadimplência com a pensão, porque isso é crime. Se eu recomendasse crime aqui no canal, eu estaria ferrado. Mas o fato é que, se tem um Miqueinha menino bom que está cuidando do guri, meio que a parte da proteção e da provisão já está mais ou menos feita, né? Então, se for por uma questão pragmática, lógica mesmo, o guri ele está bem. Ele está bem com o padrasto, tá? E provavelmente ele vai chamar esse padrasto de pai. A mãe provavelmente também, né? Às vezes até para irritar o pai biológico, vai convencer a criança de que aquele é o verdadeiro pai dela, né? No caso, o padrasto. Isso aí eu canso de ver acontecer. Então, se você realmente se preocupar com uma criança única e exclusivamente de maneira pragmática, você vai ver que está tudo certo ali, né? É até bom que ela tenha conseguido um padrasto presente. E aí é o que eu digo para vocês, é uma coisa egoísta necessariamente essa coisa da paternidade, sabe? É como o próprio Epifania dizia, porque ele se considerava um antinatalista, ele dizia que é completamente egoísta, é narcisista e até meio diabólico, é até meio imoral do homem querer ter um filho no mundo de hoje completamente ginofascista. Só para quê? Para ter uma cópia de si mesmo, tá? Porque filhos hoje não têm mais uma utilidade, não é mais sinônimo de riqueza como em épocas mais braçais da sociedade, onde se você tivesse uma filha, você poderia fazer laços familiares casando ela com o membro de alguma outra família, né? E aí compartilhar riquezas e tal, fazer um networking ali, né? E se você tivesse um filho, ele poderia ajudar você na gerência da sua empresa, das suas terras, né? Trabalho braçal ali no seu ofício. Então, filhos eram sinônimos de riqueza, né? É por isso que a geração Boomer teve muitos filhos e até hoje é bem rica. Mas aí teve filhos da geração X e geração Y, que a gente sabe muito bem, brigaram pra caramba por questão de herança, se dividiram. Eu tenho tios da geração X e, meu Deus do céu, eles se odeiam, teve até morte na família por conta de herança, tá? Então, já desde a década de 50, 60, estava se perdendo o sentido ter filhos. Por uma questão de ambiente, cara, tecnocrática, assim, tecnologia não estava mais permitindo que filhos fossem sinônimo de riqueza. Você não precisaria mais ter gerência de terras, né? Bastava você ter ali um maquinário, bastava você contratar serviços que iam gerenciar e cuidar das suas terras. As famílias estavam perdendo o sentido porque agora não precisaria mais fazer aquele networking, né? Tipo, aquela família vende produtos que eu preciso e eu faço produtos que essa família precisa. Então, por meio dos laços que nós criamos com os nossos filhos que se casaram, a gente pode ter um desconto, fazer um bem bolado e tal. Não, cara, não precisa mais disso. A ascensão das empresas e do livre mercado fez com que produtos acessassem todos os consumidores de maneira barata, de maneira rápida e fácil.
Mas veja que a cultura da paternidade ainda se permanece, né? Sendo que eu enxergo tudo, sexo, relacionamentos, paternidade, maternidade, de uma maneira bem crua, sem romance, tá? De uma maneira bem pragmática, e é o que eu recomendo que vocês vejam, acho que vocês deveriam ver dessa forma. Tipo, o romance, toda aquela coisa emocional, divina e tal, é mais uma positivação para manter as pessoas operando bem, né? Dentro dessa instituição, que é a família, é claro. Porque as pessoas elas precisam de um pouco de mágica em suas vidas, entendeu? Ver as coisas de uma maneira pragmática demais, de uma maneira crua, materialista demais, acaba quebrando a mágica e fazendo as pessoas ficarem um pouco nihilistas. As pessoas não conseguem tancar, tá? É a realidade, então elas precisam de uma mágica aí. E daí vem essa coisa de paternidade sagrada, vem toda essa coisa emocional de que você tem que criar o seu filho porque ele é o seu sangue e vai perdurar ao longo da sociedade. Isso aí é uma forma de você burlar a morte, é como se você se imortalizasse e tudo mais. Mas se você botar os pés no chão e ver realmente como as coisas são, você vai ver que a paternidade ela foi uma criação única e exclusivamente social. Do ponto de vista da nossa espécie mesmo, não existe positivação biológica para a paternidade, cara. A criança ela vai reconhecer qualquer homem como pai se assim for dito para ela. Assim como o pai pode vir a reconhecer qualquer filho seu se for dito para ele que é o seu filho. Ele não tem como saber porque aquela criatura não saiu de dentro dele exatamente como foi com a mãe. A natureza determinou que fosse assim, entendeu? A criança ela reconhece a sua mãe através, por exemplo, do sabor do leite, questões hormonais, questões olfativas, ali sensoriais e tal. Ela reconhece. O pai ela não reconhece, não existe isso. Então, sim, tecnicamente, pai é quem cria. Pai é uma criação social única e exclusivamente. E a questão do legado genético, a questão do DNA foi mais uma coisa que a gente... Ele existe, tá? Não estou dizendo que não existe, mas é mais um reforço para manter a família nuclear funcionando. Para o homem falar, olha, esse filho é meu, ele é meu sangue, tá? E aí meio que cria também toda uma mística ali por trás disso. Porque, convenhamos, até pouquíssimo tempo esse negócio de sangue do meu sangue era como se fosse mágica, cara. A gente não sabia realmente essa coisa de DNA. Por incrível que pareça, até hoje, por conta da má educação no nosso país, as pessoas não conhecem essa coisa de DNA, de genética, não. Elas sabem essa coisa do sangue do meu sangue porque era uma coisa mais religiosa, entendeu? Mais mística ali na coisa social, na fantasia social. Mas você chega para um afegão médio que mora em comunidade e vai falar sobre DNA e genética, é muito capaz dele nem saber do que você está falando. Então, essa coisa da genética era justamente para fazer os homens eles se apegarem mais aos seus filhos. Pô, sangue do meu sangue, cara, eu tenho que cuidar, entendeu? E assim evitando o abandono paterno, o mãe-solteirismo, que a gente sabe muito bem que são coisas que absolutamente destroem a sociedade como a gente está vendo no mundo de hoje. Então, veja, foi um apelo, né? Essa coisa do sangue do meu sangue foi um apelo justamente ao egocentrismo do homem. Foi o jeito que funcionou, e funcionou bem até então. Por isso se manteve essa cultura, né? É uma coisa do tipo, esse guri é uma cópia minha. É como se eu estivesse me olhando no espelho, ele sou eu, entendeu? Então apela pro narcisismo, apela pro egocentrismo. Mas se você se livrar disso, que, convenhamos, é um defeito, né? É até um pecado, isso se chama orgulho. Lembrando, é claro, que os pecados eles partem de uma moral também cultural, como eu falei no vídeo anterior. Moral é uma criação humana, tá? A natureza é completamente amoral. Então isso vem, claro, das bases judaico-cristãs na nossa sociedade. E o orgulho ele é uma coisa baixa. E quando você se livra disso, você vai entender que a vontade de ser pai e a vontade de estar presente com o seu filho e tudo mais tem mais raízes sociais do que biológicas. Porque, convenhamos, quando a gente vê realmente a história da nossa sociedade humana, cara, quando os caras invadiam tribos, vilas, reinos, eles passavam as crianças, tá? Ou então as vendiam como escravos. E muitas dessas crianças poderiam ser suas, porque ele nem sabia se era filho seu ou não. Sabe por quê? Exatamente como está acontecendo no mundo de hoje, com essa coisa de mãe-solteirismo. E é justamente um problema que tentou se resolver com a questão da paternidade, do sangue do meu sangue, vamos botar assim. Porque deixa eu te explicar. Na comunidade negra americana, o mãe-solteirismo ele também é extremamente alto. E lá tem essa coisa do Obamacare, né, que existe até hoje, uma coisa passada pelo ex-presidente Barack Obama, onde ele dá uma pensão para mães que não têm um homem dentro de casa, né, que é mãe solteira.
E aí o que aconteceu muito? Mães estavam expulsando os próprios pais biológicos da sua vida, da vida dos seus filhos, para ganhar essa bolsa. Parecido com Bolsa Família aqui no Brasil, né? Então uma recompensa para retirar os pais de dentro de casa. É literalmente isso. É uma recompensa para ser mãe solteira. É exatamente o que o Estado está querendo dizer com a sua praxeologia, né? E aí, cara, o que acontece é que o mãe solteirismo estava tão grande, tinha mulheres tendo filhos assim só para receber a pensão, que passou-se 15, 16 anos, os próprios pais que estavam na promiscuidade, já estavam assim uns 40 anos e tal, estavam se relacionando com as próprias filhas com 16, 17, 18 anos sem saber. Porque não sabia que era filha, não fez parte da criação, entendeu? Então pense aí, você é um pai que não tem estímulo, né, social para manter a paternidade presente para tua filha. Ou então você é expulso de dentro de casa pela tua própria esposa para receber dinheiro, para ela receber dinheiro. E aí tu, tá aí na sua promiscuidade, né, na sua whoremongering, como chamam, na fornicação. E aí tá pegando as guriazinhas de 16, 17, 18 anos, tu não sabe que é tua filha, mano. Você tem ideia do que é isso? E no Brasil essa parada acontece pra caramba também. O problema é que a gente não é tão consciente quanto a isso, porque o Brasil é um país mal educado, né? Então, esse é um problema que sempre existiu na história humana, a questão aí do incesto, né, não proposital. E para evitar isso e vários outros problemas, teve-se que, obviamente, criar toda uma mística apelando para o egocentrismo do homem, do tipo, é sua imagem e semelhança, entendeu? É carne da sua carne. Mas quando você para pensar de uma maneira crua, de uma maneira materialista, até um pouco niilista das coisas, você chega à conclusão de que, tipo, tá, mas e daí? Que diferença faz, entendeu? Se for por uma questão assim de moral objetiva, que é não fazer com o próximo o que eu não quero que seja feito comigo mesmo, você vai concluir que, tipo, se tem um padrasto, meio que dane-se, tá ligado? O cara já vai fazer o papel de pai. O guri tá provido e protegido, então tá bem. Não preciso realmente me tornar um pai presente, até porque a sociedade ela faz todo um empecilho contra isso, entendeu? Então não faz sentido você remar contra a maré. Seria mais um interesse seu do que do seu próprio filho, entendeu? É o interesse do homem dizer que ele é um pai presente, ele é um bom pai, ele é um homem que honra com as suas determinações sociais de homão da porra. Então pare para pensar que às vezes você nem está com os interesses do seu filho em mente, você está com seus próprios interesses em mente. Isso é egoísmo. E é um egoísmo pautado numa determinação social, numa matrix, querendo ou não, que foi funcional durante um tempo, mas hoje não é mais funcional. Porque, convenhamos, você pode até pensar, não, mas eu tenho que lutar para estar do lado do meu filho porque ele precisa saber quem é o pai biológico dele e ter um pai presente e tal. Tá, mas você consegue fazer isso de uma maneira saudável, com a luta incessante da mãe do seu filho, do padrasto, da sociedade, da política e da cultura contra você? Foi o que eu falei no vídeo do relato macabro lá, né, do Vivendo uma Vida de Casado Infernal. Um homem, ele não consegue ser um bom pai se ele não tiver com saúde, porque você não consegue encher o balde do teu filho se o seu tiver vazio, né? Então você está fragilizado, você está impotente, você está impedido de cumprir suas funções como pai, você não vai ser um bom pai. Talvez você confunda até mais a cabeça do teu filho, do tipo, tá, esse aqui é o meu padrasto, eu tenho mais contato com ele do que meu pai biológico, mas e aí? Aí meio que confunde os conceitos na cabeça da criança enquanto ela está crescendo, que é extremamente frágil, é extremamente manipulável, e aí vai ter a mãe fazendo uma péssima criação, fazendo joguete ali na samarental, manipulação, chantagem. Será que, pensando no seu filho, não é melhor você se afastar? Será que pensando única e exclusivamente no seu filho, não é melhor deixar o padrasto lá, fingir que é pai, e meio que ele criar lá, já que ele é um miqueinha, um cara da igreja, provavelmente ele vai ser até um bom pai, vai fazer a provisão e a proteção. A mãe pode convencer o filho facilmente de que aquele é o pai biológico e acabou. Vai viver bem até. Provavelmente muito melhor do que se você se envolvesse. E novamente, eu não estou aqui tentando convencer ninguém de nada, tá aqui na descrição do meu vídeo, no sobre do canal, dizendo que a minha intenção não é nada além de mostrar a minha opinião. Então estou fazendo um pouco de maiêutica aqui para quem conhece filosofia grega, né? Que era o que Sócrates fazia, já que é um parto do conhecimento, já que a mãe dele era parteira, né? Então ele fez essa homenagem a ela aí e chamava o seu método de ensinamento de maiêutica, que em grego quer dizer parteira. Então ele não dizia nada, ele só perguntava. Então é o que eu estou perguntando, será que não é melhor para o seu filho você desligar um pouco essa questão social de que sou um pai de verdade, sou um pai presente, que no fim das contas é só para ganhar crédito? É só para você se sentir válido na sociedade, porque quando você retira a moral social de fato, você percebe que não faz diferença?
Então é ali uma pergunta e não uma resposta, né? E é claro, isso se casa perfeitamente com aquele meu outro vídeo, a falsa necessidade de se relacionar e ser pai, onde eu disse, é um crédito social que foi dado ao homem para que ele se mantesse dentro da família, entendeu? Apelando ali por aquela coisa do respeito que todo homem quer ter na sociedade, a questão da glória, a questão do reconhecimento e tal, e falando, esse é sangue do seu sangue, é o primogênito, toda aquela coisa que se cria, que no fim das contas, se você observar materialmente, não faz sentido de porra nenhuma. É única e exclusivamente para você ter reconhecimento perante os outros e uma forma de recompensar o homem por ser um pai presente. Só que hoje essa merda não significa mais nada, você não tem mais recompensa porra nenhuma, você só é uma carteira ambulante e no máximo uma babá pro teu filho. Os pais perderam completamente o sentido social, o valor social. Então, por que você vai remar contra essa maré, entendeu? A sociedade não quer te recompensar por isso. Então, assim, a mística da sociedade morreu, entendeu? E aí vocês podem argumentar, ai, Coruja, mas esse pensamento aí pode levar a aumento do mãe-solteirismo, porque vai ter mais homens largando o boneco e abandonando, então sua intenção é também destruir a família, foi o que usaram, né, como argumento contra essa filosofia de homens que seguem o seu próprio caminho. Do tipo, ai, eles querem destruir a família também, eles não querem mais casar, não querem mais ter filho, olha só e tal. Mano, a família já foi destruída há décadas e você não sabe. É por isso que Tradicon ele fica tentando se agarrar em alguma coisa que já morreu. E como eu digo, tem muito homem que é Tradicon aqui na nossa comunidade e nem sabe, velho. Como é o caso dessa coisa de valor da paternidade que só ele cultiva, mas quando ele olha para a sociedade, olha para as mães, olha para a política, olha para a cultura em geral e não vê mais ninguém cultivando, é só ele, é só um homem, é só os homens, na verdade, que cultivam isso. Ninguém mais reconhece, ninguém mais respeita, ninguém mais valoriza. Então, sim, vocês podem argumentar, isso vai destruir a sociedade, vai destruir a família e tal. Tá, e quem disse que você que tem que sustentar isso? Porque esse é um esforço global, tá? É você contra o globalismo, contra o feminismo, contra a mídia, é você, no caso os homens, né, os poucos homens que ainda querem isso, contra a tecnologia e todas essas coisas que eu citei aí, e assim, tu não tá nem adiando o inevitável. Como eu disse, você está só se masturbando, fingindo que você está fazendo ou está conseguindo fazer alguma coisa em prol do salvamento da família, quando na verdade há décadas essa luta já foi perdida. Só o que sobrou mesmo foi paixão, entendeu? Foi assim uma cegueira apaixonada e uma incapacidade de ver que a família já faliu, a paternidade já faliu e as leis, a cultura comprovam isso. Não existe mais autoridade paterna. Olha só que coisa absurda que é feito aqui contra o Dan, entendeu? O cara ele só pode ver o filho durante, sei lá, 3 horas por dia, quando a mãe deixa, porque a justiça determinou. E se ele for apelar na justiça, ele vai perder tempo, dinheiro e provavelmente nem vai conseguir o que quer. Ele virou uma carteira ambulante e uma babá. Isso não é mais paternidade, a paternidade já morreu há muito tempo. Por que vocês não conseguem ver? Isso porque o homem ele ainda quer se sentir validado pela sociedade, do tipo, eu sou paizão, eu tô presente, eu tô arcando com as minhas responsabilidades de homem. Mas ninguém mais valoriza isso, velho. É só uma forma de te manipular, tá ligado? Tipo isso, vai lá, toma tapinha nas costas aqui, você é um paizão, você é um bom pai. Aí você bota preto no branco e fala, mas o que eu tô ganhando com essa porra? Aí faz os cálculos ali e fala, ih caramba, só tô perdendo. Só tô me sacrificando à toa. E o pior, meu filho não tá ganhando nada com isso. Tipo, pode ter até aquele argumento, né? Não, estou me sacrificando pelo meu filho. Mas como assim você está sacrificando pelo seu filho? Você acha que é bom ele ter um pai que é castrado? Ele vai ter um exemplo de masculinidade maneiro de um pai que é submisso à esposa, submisso à lei, é completamente impotente, só vê ele 3 vezes por mês, quando é muito. Algumas horas por dia, e aí não pode, tem um monte de regra que tem que seguir, não pode ensinar o filho o que quer. Pô, cara, isso não é paternidade, não é exemplo de masculinidade, é castração pura. O filho vai olhar assim, pô, um cara que obedece à mãe, a mãe é a autoridade suprema, obedece um sistema legal completamente falido. O guri vai crescer achando que isso é normal e vai ser um submisso igual. Nem pra criança faz bem isso aí. Então assim, a paternidade acabou, tá? Para quem quer ser pai, boa sorte. Tá? Aqui tá o conteúdo, vocês vão se ferrar com certeza. E se não acharem que vão se ferrar, é porque vocês estão, como bom tradicional conservador, né? Com parâmetros de qualidade extremamente baixos, porque o tradicional conservador ele foi se acostumando com o progressismo ao longo do tempo. Então, antes ser pai era ter total autoridade dentro de casa sobre a esposa, sobre os filhos, sobre o patrimônio, daí o nome. E hoje é só você ser um carinha que traz as compras para dentro de casa, provém, protege,
acata as ordens da mãe, ela que gere as finanças dentro de casa, ela tem a última palavra e pro Tradicon isso é bom, tá? Isso é a paternidade tradicional para eles. Talvez seja até para vocês. É que nem relacionamento, tá ligado? Antigamente, o relacionamento era uma coisa assim, não, só caso se for virgem, se tiver dote, se eu ganhar um network maneiro, se a família dela for rica, ou pelo menos mais rica que a minha, que traga algum benefício pelo menos, eu não vou sustentar, prover e proteger uma parceira que simplesmente não vai me dar nada, né? Aí tipo, passou-se algumas décadas, o tradicional conservador ele acha que o quê? O relacionamento bom é meramente que ela tenha uma quilometragem baixa, e meramente que ela seja dócil, né, agradável. Só isso. Tipo, não traz mais nada pra tua vida, tu ainda tem que prover, tu ainda tem que proteger. É uma boca a mais na tua casa. E tu bota o preto no branco, tu não ganha nada além de satisfação social, é o que eu digo, né? Os homens eles estão com parâmetros de escolha completamente manipulados. E o que o seu avô, o seu bisavô achava um absurdo, hoje você está aceitando, você está achando excelente. Na verdade, você está achando até que é um unicórnio, que é uma paternidade incrível, que é um sonho. Para você ver como você foi manipulado, né? E é o que eu digo, quem determina isso é a sociedade, irmão. Você está dentro de uma Matrix, né? Porque se o seu avô ou bisavô tivesse nascido na sociedade de hoje, provavelmente ele seria um cara igual, também uma angina, também um submisso, um rendido, que aceita missol, que aceita essa paternidade falha, que segue as leis completamente draconianas do Estado. É uma questão social, né? Depende tudo de em que ambiente você nasceu. Porém, a gente está aqui justamente para analisar essas coisas de uma forma mais realista e mais abrangente. É para isso que serve a Red Pill. Então, senhores, a vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço. Agradeço ao Dan também pela doação. Agradeço a todos os doadores e os membros do canal. Muito obrigado aí. Lembrem-se todos vocês de ter sabedoria e consciência. Sempre vejo vocês no próximo vídeo e até mais.